convida-se os presentes a ficarem de pé e assumirem posição respeitosa. Canto do Hino Nacional. Podem sentar, por favor. Palestra A Geopolítica Mundial e a Posição do Brasil, a ser proferida pelo professor Denis Lerre Rosenfeld. O currículo do palestrante está disponível para leitura no hall de entrada do salão. Após a palestra, terá um debate de cerca de 20 minutos. Em seguida, o professor Rosenfeld fará o lançamento do seu livro Reflexões Filosóficas sobre a Guerra. Com a palavra, o professor Rosenfeld. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença dos marinheiros, oficiais generais, almirantes aqui presentes. Gostaria de dar um particular agradecimento ao almirante Alexandre, conhecido e amigo de longa data. E já faz tempo, né, Alexandre? Foi o começo. Você era capitão de mar e guerra. na Ilha da Marambaia, junto com o almirante Monteiro. Então, posso dizer que eu tenho
proximidade com a Marinha nesse sentido. Na época até ele me deu uma medalha logo depois dos fuzileiros navais. Então, e fiz até um trabalho, nós chegamos a comentar um pouco com o Almirante Puntel, a propósito problemas quilombolas de lá, mas digo isso para vocês que eu fiz assim com o maior prazer do mundo. E para mim foi uma honra ter sido convidado pelos fuzileiros navais naquela ocasião para fazer esse tipo de empreendimento, que foi, felizmente, muito bem acolhido na época. Mas, dito isso, eu gostaria, então, vou voltar aqui, controlar o tempo aqui, não é para responder, não. É só para controlar o tempo aqui. Então, queria, então, começar mais ou menos com primeiro, eu gostaria de fazer uma pequena observação sobre a ideia desse livro. Depois vou entrar diretamente na questão geopolítica atual que nos interessa. Por que me interessa dar uma ideia introdutória agora a essa questão do livro? Pelo seguinte, eu fiquei me perguntando, eu sou de formação filosófica, quer dizer, sou homem de uma formação clássica em filosofia, cada vez mais em desuso, mas eu prezo muito isso que é a minha educação, por assim dizer, nos livros e através dos livros. E eu me coloquei uma questão que o Hegel já tinha colocado quando escreveu a Filosofia do Direito, no seu prefácio, onde ele diz o seguinte: a tarefa da filosofia consiste em captar o seu tempo no pensamento. Portanto, a filosofia, e portanto nós diríamos assim, a teoria, deve estar voltada para o tempo presente, deve entender o tempo presente. Então, eu fiquei me colocando a seguinte questão: o que a filosofia tem a dizer quando ela se enfrenta ao problema da guerra? Quer dizer, será que eu posso me contentar com aquilo que é normalmente dito? Ou eu vou repetir os lugares comuns? E, claro, para mim a questão foi assim, a primeira questão foi a guerra, a invasão russa-ucrânia. E logo depois o seu desdobramento, entre aspas, embora paralelos, que foi a guerra no Oriente Médio. Então, eu comecei a me perguntar qual é o sentido da guerra. Qual é o significado da guerra? Porque eu confesso para vocês assim, que eu cansei dos lugares comuns. Se você pergunta, lá pela Santos uma vez me colocaram a questão se eu era pacifista ou não. Não, eu não sou pacifista. O Churchill não era pacifista. Se o Churchill tivesse sido pacifista, a Europa teria sido tomada pelo nazismo. É tão simples quanto isso. E por acaso tomei, visitando a minha biblioteca, eu tenho uma biblioteca de mais ou menos 8.000, 10.000 livros, e de vez em quando eu visito. Eu a visito, claro, é minha própria biblioteca, não. Eu a visito, ver se tem algum livro que eu deveria ter lido, que eu não li. Isso me acontece de vez em quando. E caí também num livro do Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas, que eu não tinha lido, e eu terminei de ler até semana passada. E também ele disse que ele também não é pacifista, porque ele está enfrentando o problema da guerra. Então, eu me coloquei precisamente qual é o significado da guerra. E tendo como ponto de referência, precisamente, repito, essas duas guerras contemporâneas, a da Rússia já tem 5 anos. A guerra no Oriente Médio, de Israel, Estados Unidos e Irã, já está na fase número 2, entende? Que teve 1 ano e agora já temos a segunda fase da mesma guerra. Então, nós sabemos que o fenômeno da guerra é um fenômeno atual. E esse fenômeno atual é um fenômeno que exige pensamento. Num livro, na introdução, eu começo com uma correspondência entre Freud e Einstein, onde eles são indagados qual é o sentido da guerra. Einstein não tem nada a dizer, não consegue dizer nada. Freud consegue elaborar um conceito, viremos dentro do momento a ele, onde ele diz o seguinte: mas ambos compartilham a mesma coisa, eles são perplexos, eles não têm o que dizer. Então é a perplexidade que os atravessa. E os atravessa pelo seguinte: o que é isso? E nós estamos num período da história, vamos por assim dizer,
E o Freud depois vai desenvolver um conceito, que eu vou retomar dentro de um instante, que é o conceito de pulsão de morte. E esse conceito de pulsão de morte é inerente à natureza humana. E os dois filósofos que tiveram algo a dizer sobre isso foram o Hegel e o Hobbes. O Hobbes para mostrar que as relações humanas são caracterizadas pelo choque, pelo conflito, pelas rivalidades, pelas vaidades, desembocando em lutas ou em guerras. Isso é inerente à natureza humana. O Freud diz a mesma coisa. O Hegel diz, dentro dos Estados nós ainda podemos controlar, mas a relação entre Estados, portanto, a relação geopolítica, é de estado de natureza. É normal a guerra. Vejam bem, eu não estou fazendo aqui o elogio da guerra, não me entendam mal. Tem guerra, tem tsunami, tem terremoto. E nós não podemos escantear esse fato básico da história humana. Por exemplo, Hobbes, na sua obra, ele se recorreu muito à história. Quem é que ele leu? Ele leu Tucídides, a Guerra do Peloponeso. Ele leu, embora não esteja referido, tem várias partes, a Guerra dos Hebreus, de Flávio Josefo, que é no mesmo sentido também de mostrar as atrocidades e mostrar também as rivalidades, as vaidades, que faz parte, entre aspas, da natureza humana ou da natureza histórica. Então, eu, diante dessa situação, eu disse, bom, como é que eu posso pensar a guerra da Ucrânia? Como é que eu posso pensar o Oriente Médio? Então, o filósofo, eu tive que recorrer a esses filósofos para me dar conta que eles não tinham muita coisa a dizer. Então, eu tive que me debruçar sobre os clássicos militares. Eu tive que ler um homem que é absoluto notável, que é o Clausewitz, o da guerra. Tive que ler Lindelhart, também, estou dando algumas das referências que se tornaram um pouco minhas referências. Então, a partir disso, eu fui me dando conta que o significado da guerra é a guerra. É a violência, e a relação entre os Estados é uma relação de guerra explícita ou de guerra explícita. E aí eu tive ocasião também, isso cito no meu livro, de corrigir uma frase mal citada de Clausewitz, no atual contexto brasileiro, que a guerra é a prolongação da política por outros meios. Está errado. Em Clausewitz está escrito o seguinte, a guerra é a continuação da política entre Estados. A guerra é a prolongação da política entre Estados, não é da política em geral. A guerra partidária não termina em guerra. Uma disputa numa corporação não termina em guerra. A política entre Estados termina em guerra. Então, nós estamos hoje diante de uma circunstância em que o Brasil claramente está desguarnecido, e até o mundo ficou desguarnecido. Não adianta, agora, eu diria para você, não adianta nós nos lamentarmos, é o que os políticos estão dizendo, o presidente Lula diz que os tratados internacionais não estão sendo respeitados. Não estão sendo respeitados e não serão mais respeitados. Por quê? Porque os tratados internacionais foram criados pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial, que eram os grandes protagonistas, que hoje não existem mais. Ou seja, os tratados internacionais, assim como a ONU e as outras agências, foram criadas em função de uma correlação de forças que é hoje inexistente. Quem construiu as grandes organizações internacionais, os tratados internacionais? Eram basicamente 5 países, né? Estados Unidos, União Soviética, a China de Taiwan, não a China atual. França, ainda era o Império Francês, não se esqueça, l'Empire. Você lê uma biografia do De Gaulle e fala de l'Empire francês. E o Império, conhecido como Império Britânico. O Império Britânico se foi. O Império Francês se foi. A China agora é Taiwan. E a União Soviética é a Rússia que se tornou, apesar do seu poderio nuclear,
uma potência também economicamente e militarmente de segunda categoria. Então, esses tratados hoje são tratados frágeis na sua sustentação. E nós temos aqui vários almirantes, e talvez oficiais também, que já fizeram cursos de direito. O direito internacional é um direito capenga. Por quê? Ele não tem força policial. Qualquer direito, não é assim, almirante, do STM? O direito, se não tiver uma força que o implemente, não acontece. Ele não ocorre. Então nós estamos diante de uma situação que nós estamos mudando o mundo. E o mundo como é que está mudando? O mundo está mudando, sobretudo depois da invasão da Ucrânia. E a invasão da Ucrânia, ela muda, ela é muito significativa, embora ela seja uma guerra do século XX, vamos voltar a isso dentro de um momento, ela muda o contexto geopolítico. Porque a Europa estava baseada na ideia de que haveria paz no continente europeu ocidental. A Europa do leste. Não, do oeste. Do oeste e não da Europa do leste. O que ocorre? Desde a Segunda Guerra, as instituições internacionais estavam voltadas para proteger o quê? O território europeu do oeste, ocidental. Não por outro lado. Então se criou um apaziguamento do pensamento e um apaziguamento dos políticos, incluindo dos militares europeus, que se recusaram a pensar a questão da guerra, como se fosse um fenômeno do passado. Isso desapareceu. Putin entrou na Ucrânia, lembrando, não, ela não desapareceu. A Ucrânia faz parte da grande Rússia. A Ucrânia faz parte da religiosidade cristã ortodoxa, similar à da Rússia. Ele se enganou, ela é diferente da Rússia, mas é um problema de avaliação aí geopolítica. Então, nesse processo, o que se mostra é que uma Europa que tinha se acomodado consigo mesmo. Mas observe um fato que eu acho absolutamente fundamental. A guerra não desapareceu do mundo, desapareceu dessa parte do continente europeu. Nós tivemos a Guerra Fria, que é a dominação soviética, comunista sobre a Europa do leste. Tivemos a invasão da Hungria, invasão da antiga Tchecoslováquia, repressões brutais na Polônia, guerras na Geórgia. Vocês querem que eu continue? Guerras de Israel contra o Hezbollah no Líbano. Guerra de 67, guerra de 73. Massacres enormes no Sudão, em vários países africanos. Quer dizer, a guerra não desapareceu. Ela desapareceu da mentalidade europeia. E uma coisa que me chama a atenção, vocês poderão me corrigir como militares, ela também tomou conta do pensamento brasileiro, porque nós, por felicidade, estamos num continente isolado, ou até então isolado. Atualmente já não tem mais isolamento, vamos sair a isso dentro de um momento. Então, os europeus se desacostumaram, pegaram os seus recursos, puseram para o bem-estar social, descuidaram da defesa, ficaram num abrigo americano, até que o Trump chegou e disse o seguinte: o contribuinte americano já não vai pagar mais a defesa europeia, que o contribuinte europeu pague a defesa europeia. Desculpe, ele tem razão. Totalmente razão. Que os europeus arquem. Agora, o que acontece? Completamente despreparados. Então, hoje nós temos uma corrida armamentista na Europa ocidental. Em que sentido? Estão se armando até os dentes. A Polônia já tem 5,2% do seu PIB. Claro, a Polônia já foi atacada pela Rússia e pela Alemanha. Ela tem um histórico horroroso, né? Está no fogo cruzado. A Alemanha já está aumentando o PIB dela para 3, alguma coisa. Só que o PIB 3, da Alemanha é uma tonelada de dinheiro, não é qualquer.
A França não consegue aumentar muito. O Reino Unido não consegue aumentar muito. Estão completamente com seus orçamentos estourados. E a situação é precisamente de como nós vamos conter a ameaça russa. Eu acho que tem uma certa histeria, porque a Rússia não conseguiu agora, em 5 anos, derrubar a Ucrânia. Pô. A Ucrânia nem tinha um exército comparável ao exército russo. Todo mundo achava que o exército russo seria um passeio, né? Ele entraria, faria uma blitzkrieg, nós chegamos a falar, e uma operação aerotransportada, e com isso estaria resolvido, deporia o governo de Kiev. Ainda achava que haveria uma sublevação popular com a irmandade com a Rússia, bom, e tudo isso, nada se revelou verídico, mas, ao mesmo tempo, ficou claro o quê? Que a Rússia não tinha poder de invadir a Europa e os europeus não tinham poder de se defender. E os americanos se retirando do teatro europeu. Bom, surge o segundo momento, agora, que é o momento Trump. Vamos dizer dessa maneira. O que é o momento Trump? Ele começa a agir ao arrepio de tratados internacionais, voltando à lei do mais forte. Ele está voltando ao mundo pré-Segunda Guerra. E está voltando de uma maneira que diz o seguinte: o que eu decido agora será executado. Deixa eu apenas fazer uma observação. Eu não sou daqueles críticos, quanto mais o do Trump, tem coisas que eu acho extremamente positivas. Geopoliticamente, ele tem feito coisas notáveis também. Tem errado bastante, sobretudo nos últimos tempos, mas nós temos que entender um pouco, por isso essa questão da geopolítica atual, Alexandre, que seria aí importante, que é o seguinte: primeiro você tem que entender, pelo menos a meu entendimento, que o Trump é um gambler. Ele é um gambler. Ele enriqueceu, se tornou bilionário no mercado imobiliário americano. Ele aposta. Ele aposta, e aposta alto. Ele aposta 100, digamos lá, um número qualquer. Se ele ganhar 50, ele já está no lucro, pomba. E as pessoas ficam cobrando que ele não ganhou 100. Ele aliou uma fortuna enorme, ganhando 50, 70, 30, às vezes 100. Às vezes não ganhando. Faz parte do jogo dele. E ele tem uma segunda característica, que está se mostrando agora, que eu achei particularmente interessante como característica, e como gambler, ele quer resultados a curto prazo. E, portanto, ele espera resultados que deem dividendo para ele. O financeiro, a família dele enriquece, os assessores dele enriquecem, e, sobretudo, dividendos eleitorais nas eleições agora do midterm, no mês de outubro. Não sei se outubro ou novembro. Bom, então ele entra precisamente nesse processo como um gambler. E joga pesado. E é respeitado por jogar pesado. Ele rompe com a diplomacia americana vigente, e eu diria para vocês, com razão, porque os americanos, os últimos presidentes, só recuaram do ponto de vista geopolítico. Pense o que aconteceu com o tratado nuclear com a teocracia uraniana. O Obama encheu os caras de dinheiro, não respeitaram o tratado nuclear, expandiram seus proxies, seus satélites Hezbollah, Hamas, Houthis, por todo o Oriente Médio, e se estabeleceram como uma potência regional. Isso é obra do Obama. Pacifista. O Obama também não quis agir em outros estados, como na Síria, com os massacres do Assad, também não agia. Então, a tradição recente da diplomacia americana foi de sempre recuar. A Rússia foi de avançar, sobretudo agora na Ucrânia. E, ao fazê-lo, o Trump mostra que ele vai mudar, precisamente, nós vamos voltar agora mais detalhadamente sobre o Trump, ele vai mudar essa geopolítica. Ele faz da forma dele, como um gambler. Às vezes ele acerta, no início ele acertou bastante. Acho que está errando bastante, agora nós vamos chegar a isso, na medida que ele aceitou os termos desse memorando do entendimento, que a teocracia iraniana nada mais faz do que burlá-lo. Bom, mas antes de nós entrarmos nessas características do mundo atual,
da geopolítica e fazermos a relação com o Brasil, eu gostaria de assinalar um ponto que eu acho importante. O ponto importante é o seguinte: a guerra da Ucrânia, da invasão russa na Ucrânia, é uma guerra do século XX. É uma guerra de tanques. É uma guerra de tanques, claro, já com meio cibernético, nós estamos falando localizações de celulares, etc., mas utiliza uma tentativa de blitzkrieg que deu errado. Não, aliás, poderiam ter convidado o cadáver do general, né, Sheridan, o grande general alemão, que foi o grande artífice. Guderian, desculpe. O Guderian foi o grande artífice da blitzkrieg. Eles tentaram uma blitzkrieg capenga, não deu em nada, e os ucranianos conseguiram reagir. Ela já tem elementos do século XXI. Em que sentido? Eles começaram a fazer drones, os ucranianos, que são muito menos custosos, de baixo custo. O míssil custa milhões de dólares, $1 milhão. Esses drones custam 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares. Quer dizer, a diferença é brutal. E essa diferença brutal faz com que eles tenham uma capacidade de fogo muito grande e estão conseguindo resistir, além de serem esplêndidos soldados, né? Não se pode desconsiderar esses eslavos sabem lutar. Entende? Quer dizer, são gente de fibra e bem formado para isso. Bom, então mas foi uma guerra ainda, uma guerra de tanques. É uma guerra de ocupação territorial. É uma guerra de tropas no solo, de botas no solo. A guerra do Oriente Médio é uma guerra do século XXI. É uma guerra altamente tecnológica. Não tem tanques. Você viu algum tanque ali? Não tem tanque. Vocês já viram tropas no solo? Não são os comandos israelenses que foram lá e bombardearam. Isso não é tropa militar. É operação de comando orientada pela espionagem. Então nós temos que a guerra da Ucrânia ela está esgotando. Agora, falta homens na Rússia, falta homens na Ucrânia, eles vão morrendo, né? Está faltando munição, já tem carência de tanques. Então nós estamos ainda numa guerra, vamos dizer assim, territorial. Quando nós vamos para o Oriente Médio, a guerra primeiro de Israel contra o Irã, e contra o Hezbollah e contra o Hamas, e depois a guerra agora, Estados Unidos e Israel, sobretudo contra a teocracia iraniana, é uma guerra de altos meios tecnológicos. Esse é o problema. Entende? Altos meios tecnológicos que são assim, bombardeios que sincronizam marinha, força aérea, forças terrestres, espionagem, inteligência artificial de uso intensivo no solo, na batalha. Isso é um troço absolutamente fantástico. Ninguém tinha feito isso ainda. Quando nós falamos, não, a China tem um alto potencial militar, talvez tenha. Alguém já viu o teste? Já entrou numa guerra desse tipo? Você não adianta simplesmente vociferar. Tem que mostrar como é que opera. E agora, nessa segunda fase da guerra contra a teocracia iraniana, o que apareceu? Apareceu que os Estados Unidos e Israel entraram numa sincronização militar e tecnológica. Gente, isso é um troço absolutamente fantástico do ponto de vista militar. Ou seja, não é a Marinha agindo, não é a Força Terrestre, não é a Força Aérea, não é a Defesa Antiaérea, não. É tudo sincronizado pela inteligência artificial. Isso implica, assim, gastos assim intensivos, são bilhões de dólares, que incluem bilhões de dólares, nós estávamos conversando, Almirante Puntel, de pesquisa, desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico. Então nós estamos chegando a um ponto que eu acho assim completamente decisivo, que é o seguinte: os países que têm pesquisa científica e tecnológica aplicadas à indústria de defesa e forças armadas altamente treinadas com esse uso, e os outros. Desculpe. Quer dizer, infelizmente é uma realidade.
Então nós temos o quê? Estados Unidos e China. Mas o uso intensivo de tecnologia militar, de pesquisa científica. Vocês terem uma ideia, a China começou a explorar terras raras e fazer pesquisas de terras raras na década de 70. Por isso que as baterias dos carros chineses são excelentes. E não imitaram os americanos. Os americanos estão saindo atrás e querem agora as terras raras no Brasil. Eles estão querendo o quê? Eles estão querendo recuperar o acesso a esses minerais críticos que são fundamentais para ímãs, para aviões supersônicos. Os aviões supersônicos, eu me esqueci agora, eles têm um índice de toneladas de terras raras. 400 quilos? 4 toneladas. Hã? 400 quilos, desculpa. 400 quilos de um avião. E isso é a construção do avião, sem falar dos mísseis, sem falar dos foguetes, etc. Então, eles estão altamente na frente. Então, a questão que se coloca é o seguinte: como o Brasil fica aí? Como é que o Brasil se localiza nessa defasagem? Depois nós temos o segundo time. O segundo time é Israel, França, Reino Unido e agora Alemanha, tentando. São esses os países que hoje vão ter tecnologia e difícil que alguns outros, a não ser que invistam bilhões. Não sei se os orçamentos que nós temos, né? Alguns milhões aí, não resolve isso aí. Então nós temos, o primeiro ponto que eu gostaria de assinalar, ressaltar para você nessa situação geopolítica, para além do caráter imprevisível da ação do Trump, é que a diferença tecnológica hoje é abissal. Desculpe, eu não estou fazendo ironia, mas vai ter uma certa dose de ironia. O Exército Brasileiro está preocupado da produção de um míssil da Vibras de 300 quilômetros. Tá? Porque o Brasil, não sei que ano, assinou um tratado internacional que o Brasil não pode se dotar de mísseis acima de 300 quilômetros. Quem assinou esse tratado? Estados Unidos não assinou, Rússia não assinou, China não assinou, França não assinou, Israel não assinou, Reino Unido não assinou, Arábia Saudita não assinou, Irã não assinou. Quem assinou? A Noruega? A Dinamarca? Quer dizer, desculpe, para repensar a defesa, não estava pensando, tem que rever tratados internacionais também. 300 quilômetros não cobre Porto Alegre e São Paulo. Não cobre Rio, Salvador. Não cobre Brasília, Manaus. Para que serve isso? Não, agora vão dizer que tem um grau de precisão de 9 metros, que isso é um grande avanço tecnológico. Sim, só que esse grande avanço tecnológico já foi superado, mundialmente falando. As pessoas já estão pensando em drones que consigam ter mais de 300 quilômetros. Saem muito mais baratos, são muito mais baratos e são eficazes. Israel acaba de criar uma empresa privada que vai desenvolver defesa antiaérea laser contra enxames de drones. É única no mundo. A França, a Inglaterra, a Alemanha se dota da indústria de defesa israelense do Iron Dome, que já estão vendendo para os Emirados Árabes. Então já não tem uma diferença entre árabes e judeus aí. Começa a desaparecer essa diferença. Então, repito, o mundo está se reconfigurando. E a nossa diplomacia continua presa com o quê? Com os BRICS. Mas a China faz parte dos BRICS e não segue os BRICS. Os Emirados Árabes não são observadores que não participam das reuniões. A Arábia Saudita também não está participando. Quer dizer, e nós estamos perdidos, recuperando, entre aspas, ideias de tratados internacionais que já não mais vigoram. Então, isso que me chama aqui particularmente a atenção.
Ou seja, nós estamos diante de um mundo em profunda transformação e nós estamos ainda vendo como é que nós vamos explorar terras raras. Nós somos o segundo país do mundo em jazidas potenciais de terras raras. Não temos uma fábrica de refino. Nenhuma. A China controla mais de 90% de terras raras e de 70% de refino. Sabe por que os Estados Unidos não impõe uma alta tributação aos produtos chineses? Muito simples, os chineses está bem. Vocês vão nos tributar. Não vendemos mais terras raras para vocês. Vamos conversar. Vamos conversar. Aí conversaram e se acertaram. Por quê? Sem terras raras, você não produz um chip que é utilizado nos diferentes foguetes, aviões, etc. Sem chip, sem computador, não é... Aqui, ó. O material elétrico aqui. O celular não funciona. Então, isso que nós temos que pensar, nós temos que ter algum tipo de ativo. E um tipo de ativo que deveria passar, nós conversamos lá, por pesquisas desenvolvidas na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, pesquisa intensa em cooperação com as empresas privadas, porque sem empresa privada também não funciona. Os bons fornecedores americanos são empresas privadas, né? Os bons fornecedores israelenses são empresas privadas. A Rússia tem aquele sistema meio misto, né? Que é privada, mas se o cara discorda, ele cai do edifício. Entende? Então tem uma forma muito peculiar deles tomarem decisões. É o maior índice de pessoas que tropeçam na janela. Entende? Então aí nós temos o caso da Rússia. Então, essa é a situação. Então, agora, se nós tivermos que trazer isso, já estou dando assim alguns desses dados relativos ao Brasil, e a questão ainda fica mais complicada pelo seguinte fato. O Brasil é um país continental e, lamento dizer, indefeso diante dessas novas tecnologias, desses novos armamentos. O Trump foi lá, pegou o Maduro e pôs numa prisão lá no Brooklyn. Acabou a Venezuela. Foi rapidinho assim. Claro que a esquerda mundial não aceita isso. Pátria ou morte? Nem pátria nem morte. Tu entende? Foram para o Chilindró. Diretamente. Sem nenhum tipo de escala no meio do caminho. Então, o Trump deixou claro, inclusive na nova doutrina americana, a importância que ele dá para a América Latina. Eu não vou compartilhar essas bobagens da diplomacia americana, brasileira e lulista, que os americanos vão invadir o Brasil por causa do terrorismo. É uma bobageira completa. O terror hoje, o narcotráfico hoje é uma agência internacional. São movimentos internacionais, são entidades internacionais. Logo devem ser combatidos internacionalmente. Não tem nada isso do Lula que são os meus criminosos. São criminosos internacionais hoje. Deixa o nome de terrorismo, ou não se deu o nome de terrorismo, mas, de qualquer maneira, nós temos que começar a atuar também numa escala militar. Pelo tempo, já vou me encaminhando para a conclusão, mas gostaria de assinar 2 pontos que eu considero fundamentais também para nós entendermos o Brasil e a função dos militares no Brasil hoje. Primeiro, 3 pontos. Um deles nós já tínhamos conversado. Quem vai defender o Brasil equatorial? O petróleo que o Brasil pode explorar nas costas do Amapá. Temos capacidade para isso? E se os americanos decidirem intervir? A Venezuela ameaçou intervir na Guiana. O que aconteceu? Os americanos não deram um recado. Tentem para vocês verem o que vai acontecer com vocês. Antes disso, depois foi lá e tirou Maduro. É tão simples quanto isso. Não tem mais... Existe essa grande desproporção na correlação de forças. Mas por que eu estou particularmente preocupado por isso? Porque o Brasil tem um território inexplorado, vazio, que é a Amazônia. A Amazônia é o estado da Amazônia. A Amazônia
no seu conjunto. O que acontece com a Amazônia no seu conjunto? Ela é objeto de cobiça internacional. Os europeus já chamam a Amazônia pulmão do mundo. Não é território brasileiro, é pulmão do mundo. O Comando Militar Sul dos Estados Unidos também já se voltou contra o quê? Contra a soberania brasileira na Amazônia. E o problema aqui é que nós temos uma visão muito curiosa da soberania, que é fruto dessas concepções de esquerda que marcam infelizmente, os nossos governos há 18 anos. Soberania é a não interferência de um país externo sobre o outro. Não, mas espera um pouquinho, essa é uma acepção da soberania. Nós temos uma outra acepção da soberania, que é a soberania interna. Como um país controla o seu próprio território. E ainda tem uma concepção de esquerda, que a esquerda esquece. A autodeterminação dos povos, que os povos escolhem os seus governantes. Os povos escolhem seus governantes na Venezuela? Em Cuba? Não tem livre escolha. Na Rússia, eleições lá bem fraudadas e bem controladas. No Irã, vamos pegar alguns exemplos. Então, nós estamos aqui diante de um quadro onde o Brasil tem que se perguntar com o contorno da sua territorialidade. Ao que eu me refiro? O Brasil vai ter que, de uma maneira ou outra, exercer a soberania sobre a Amazônia. Porque a Amazônia está cada vez mais controlada pelo narcotráfico. É uma via de escoamento da cocaína e outras drogas da Colômbia. Quer dizer, os rios da Amazônia estão completamente contaminados pelo narcotráfico. E as Forças Armadas, infelizmente, não têm dado um combate adequado. Muitas vezes não tem meios, não tem efetivos. Esse é um grande problema, não tem meios, não tem efetivos, e meios significa meios militares e meios financeiros. Custa caro isso aí. Então, se o Brasil não atentar para a forma mediante a qual o narcotráfico está tomando conta dos rios da Amazônia, o Brasil tende progressivamente a perder controle dessa parte do seu território. Já tem uma perda do seu território, pode ainda acrescentar uma perda do seu território. Pode também acontecer que lá pelas tantas o Trump decida, olha, se você não controla o narcotráfico, eu vou controlá-lo. E não é muito difícil para eles entrar na Amazônia. Não basta os batalhões de selva lá, porque a guerra tecnológica hoje é uma guerra que se situa no outro nível. E tem uma segunda preocupação, que nós devíamos ter isso particularmente presente, é o seguinte: os morros das favelas brasileiras, onde a polícia não entra, o judiciário não entra, o Estado não entra. É um Estado paralelo dentro do Estado. O Rio de Janeiro é o exemplo mais simbólico disso aí. Mas o exemplo do Rio de Janeiro hoje está em Salvador, tem em Fortaleza, tem em Porto Alegre, está em Manaus, está em Belém. Ou seja, o Brasil está perdendo o controle da sua territorialidade. E eu me atreveria a dizer, eu sei que isso é um pouco complicado politicamente, que o único meio de combater o narcotráfico hoje no Brasil vai ser o meio militar. As polícias não estão preparadas para isso. Elas podem até depois ocupar o território, uma vez o território conquistado. Polícia Federal, polícia civis, polícias militares, seja lá o meio que encontrarem. Mas existe uma tal desproporção de armamento e de efetivo entre o narcotráfico e as polícias que o Brasil está fadado ao fracasso se não mudar. Tem que mudar a legislação também. Não vai ser a polícia que vai ter que estabelecer a proporcionalidade. Não tem proporcionalidade nenhuma. Ou seja, se o cara tem um fuzil, qual é a proporção? Tem que matar o cara, tem que atirar. Que é isso, o cara com fuzil na rua, controlando a rua. Isso não é possível. Isso no Brasil se normalizou, né? A gente vê, alguns ainda glamorizam a foto dos criminosos nas favelas com fuzis. A gurizada com fuzil. Isso não é normal aqui no Brasil, meu Deus. Nós estamos naturalizando a perda da soberania nacional. Nós estamos naturalizando a perda da territorialidade. Nós vamos ter que mudar a legislação e, no meu entender,
amanhã ou depois, será necessário também uma força militar que dê conta dessa situação. E não adianta agora começar... outro dia já vi um artigo, vi um outro documento que saiu, num documento feito pelo presidente Temer. Vamos criar a Guarda Nacional de Fronteiras agora. Basta cumprir o que está na Constituição. O Exército tem jurisdição sobre 150 quilômetros de fronteira. Exerça. Não, vamos criar uma nova burocracia, vamos criar uma nova estrutura administrativa, vamos criar novos cargos e vão perder tudo na função meio e não na função fim. Saiu uma notícia na Folha de São Paulo, acho que faz 2 dias atrás, que os pelotões de fronteira estão trocando tiros agora. Isso foi o general Monteiro, não, o general Montenegro, chefe de Estado-Maior do Exército, que deu uma entrevista dizendo os pelotões de fronteira, nem sei se eles têm armamento adequado para isso, vão ter que melhorar o armamento deles. Então o Brasil está nessa situação e não adianta, porque o discurso hoje da esquerda, e com isso eu vou concluir, é um discurso que dá, entre aspas, direitos humanos aos criminosos, entende? Vamos dizer dessa maneira. Ou seja, para prender um bandido é uma confusão enorme do ponto de vista legal. E eles vão se apoderando de fatias cada vez maiores do território. E nós estamos chegando ainda a um ponto, que eu acho igualmente relevante, que nós não podemos esquecer que a esquerda mundial hoje é uma esquerda cada vez mais voltada para sua aliança com o terror islâmico. Isso é um fato absolutamente relevante. A França, em particular, nós conversávamos, o almirante Hugo, a França, em particular, a França insumisa, a França insubmissa, ela tem uma aliança concreta com o Hezbollah, com o Hamas e com a teocracia iraniana. E esse pessoal tem tomado muito conta dos nossos meios de comunicação. Nós falamos isso a propósito dos jornalistas. E começam, muitas vezes, a repercutir isso como se fosse uma aliança libertadora. Como assim? Por que os queers e o LBGT não vão para... Por que eles não vão exercer a sua liberdade no Irã? Porque vão ser esquartejados na hora, tu entende? Mas, ao mesmo tempo, as mulheres que se vestem diferentemente são assassinadas nas ruas. Então, a esquerda ocidental, hoje, ao se aliar, inclusive, com o terror islâmico e com a pauta identitária, perdeu a dimensão universal que ela tinha, pelo menos, nos tempos de Marx. No tempo de Marx tinha uma dimensão universal. Hoje a dimensão é completamente particular, eu diria particularista, e hoje baseada nessa aliança entre o terror islâmico e a esquerda. Isso acontece já na diplomacia lulista, isso é muito claro na diplomacia lulista, mas isso não tomou conta da opinião pública brasileira, felizmente, entende? Mas em outros países, como na França, na Inglaterra, está acontecendo. Quer dizer, então nós temos esses paradoxos, que os Emirados Árabes elogiam Israel e a França e a Inglaterra criticam Israel. Então, os meios muitas vezes, são os dois novos países islâmicos, entende? O que mostra exatamente como nós estamos aqui diante de um mundo completamente num impasse. Eu diria para você o seguinte, não existe declínio do Ocidente. Existe declínio do Ocidente europeu, declínio da Europa. Os Estados Unidos não estão em declínio. Ou seja, é a maior potência nuclear, é a maior potência militar, é a maior potência econômica, é a maior potência tecnológica, todas as indústrias, as empresas de ponta, as 10 maiores, 8 são americanas na área de alta tecnologia, com exceção do TikTok, que vem da China. Ou seja, esse não é um país em declínio. Então, acho que o Brasil vai ter que escolher no seu futuro se ele vai querer fazer parte do declínio ou ele vai ter que estabelecer alianças baseadas na soberania em função de repensar a sua política externa e, sobretudo, em repensar a sua política de defesa, que é cada vez mais central para o mundo de hoje. Obrigado. Bom, senhores, boa tarde a todos aí. Uma satisfação muito grande recebê-los aqui no Clube Naval. O nosso clube, professor, ele tem
um potencial de utilizadores que chega a 60 mil pessoas, né? Se nós contarmos os seus sócios, dependentes, enfim, sócios em todas as modalidades, se em determinado dia todos os potenciais utilizadores resolverem frequentar o clube, não teremos espaço para todo mundo. Então é um clube grandioso, né? Grandioso não só entre seus sócios e dependentes, mas também grandioso em suas propriedades, né? Em suas... E é interessante que a gente diga que todos os bens do Clube Naval, eles pertencem à Marinha do Brasil, né? Por origem. Essa sede aqui, ela foi construída para ser Clube Naval. Não foi um prédio simplesmente que foi comprado, adquirido e virou clube, não. E foi construído desde os seus alicerces para ser Clube Naval. É por isso e por outros motivos que a gente mantém isso aqui com tanto carinho, com tanto afinco, para que nós perduremos com essas propriedades no século XIX, final do século XIX, 1894. E nós tivemos a inauguração em 1904. Ninguém me corrigiu, então deve estar certo essa data aí. 10, né? Me corrigiu. 1910 foi a inauguração, não é isso? É daqui da sede. O Clube Naval, para aqueles que não conhecem, e para aqueles que ainda não são sócios, temos vários sócios potenciais aqui, ele tem 3 sedes aqui na Lagoa e em Niterói, que é onde nós temos a nossa sede náutica. Bom, enfim, mas é sempre uma honra recebê-lo aqui. Eu acho que nós já estamos aqui pela terceira vez, não é isso? Pela terceira vez. O senhor já deu uma dica aqui de uma próxima palestra, né, falando sobre a natureza humana. Acho que nós podemos programar isso para daqui a alguns tempos. Uma honra recebê-lo aqui, uma honra estar aqui presente com o nosso ex-comandante da Marinha, o almirante Léo Ferreira, com o almirante Pontel, do Superior Tribunal Militar, o almirante Zucra, o ex-presidente, né, e vários dos senhores aqui, almirantes que estão aqui presentes, nossos aspirantes que têm autorização para nas próximas palestras virem com a concordância do seu comandante, virem apaisando também, né? Até porque a gente possa estar num ambiente mais livre para discussão política. E dessa forma eu queria passar às mãos do senhor um certificado, mais um, né, que o senhor já tem vários, né, mas para a sua galeria, pela sua participação aqui. Uma salva de palmas, professor, por favor. Igualmente, o nosso livro de ouro, o senhor já tem um livro de ouro, né? Leva outro livro de ouro, então. Igualmente, um livro de ouro. O Clube Naval está iniciando os trabalhos para o lançamento de uma revista. É uma edição especial de uma revista sobre o mar, né? Em suas grandes dimensões, né? Dimensões históricas, geopolíticas, enfim, econômicas. Então nós vamos ter uma revista que deve ser lançada em abril do ano que vem, no máximo em junho do ano que vem. Falando sobre isso, eu gostaria até de contar com o senhor como um dos articulistas dessa revista. O almirante Léo Ferreira, ele ainda não sabe, mas ele vai fazer um artigo também sobre isso. Bom, senhores, muito obrigado a todos. Na retaguarda aqui do nosso salão, nós teremos o lançamento do livro do nosso professor. Eu gostaria de dizer ao senhor que o Clube Naval comprará alguns exemplares, vai abrir essa lista de aquisição aqui para a nossa biblioteca e a biblioteca dos outros departamentos. Muito obrigado.